bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você está assistindo a esta aula. Esta é uma aula gravada devido ao feriado, eu não darei aulas ao vivo esta semana, então você pode assistir esta aula posteriormente a esta gravação em qualquer momento que melhor lhe aprouver. Eu sou a professora Thailise Leite, para quem não me conhece, este é meu Instagram. Me siga nas redes sociais para saber da minha trajetória, do que eu estou publicando, quais palestras estou proferindo, quais webinars, lives e etc. Eu também tenho uma página no Facebook em minha homenagem, chamada Professora Thailise Leite. Tenho Twitter também, então se você quiser, é só me seguir nas redes sociais. Essa é a nossa aula de direitos humanos, e a aula passada nós falamos da formação da ONU, do histórico, das reflexões filosóficas do pós-Segunda Guerra Mundial, da dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, fazendo uma análise, um diagnóstico filosófico do que teria levado ao descalabro, à hecatombe do Holocausto. Vimos todos os antecedentes históricos, o fim da Segunda Guerra, o fortalecimento dos aliados enquanto vencedores da guerra, os tribunais ou julgamentos de Nuremberg, o chamado Código de Nuremberg, que foi o primeiro documento bioético, a primeira deontologia ética para pesquisas com cobaias vivas, principalmente em seres humanos, na história da humanidade. Para muitos autores, a bioética surge nesse momento, por professor Franklin Leopoldo e Silva, da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. A bioética surge naquele momento. É um documento muito importante de uma criação de princípios, de limites éticos para a atuação da ciência, da pesquisa, da tecnologia e de todas as intervenções médicas de saúde ou de pesquisa, principalmente em seres humanos, mas em quaisquer organismos vivos, até que Van Hesselen Potter, em 1971, finalmente propôs o termo bioética, surgindo assim esse novo campo do conhecimento que inicialmente surge com uma preocupação ética com a destruição ambiental que a humanidade está promovendo no planeta, mas posteriormente incorporou todas essas reflexões do Código de Nuremberg, da Declaração de Helsinki, do relatório Belmont, do Kennedy Institute e seus princípios, e de toda a evolução bioética ao longo do tempo, até culminar na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos de 2005, que é uma congregação entre a Declaração Universal de Direitos Humanos, que nós vamos ver hoje nesta aula, com toda a evolução da deontologia do principialismo bioético ao longo do tempo. Eu sou bastante conhecedora desse assunto, publiquei um livro com essa temática, chamado Bioética, Biodireito e Modernidade, Razão e Humanização, aqui pela editora Juruá. Se você se interessar pela temática da bioética, nós temos aqui uma disciplina específica sobre bioética e biodireito aqui na Escola de Direito, mas também recomendo esta minha obra para você, caso você se interesse em se aprofundar na leitura dessa temática. Pois bem, vimos que depois do Código de Nuremberg, um primeiro documento bioético aí na história, nós tivemos a formação da ONU com o documento de formação da ONU após, então, o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi a Carta das Nações Unidas, redigida, elaborada e assinada nos Estados Unidos, desculpe, na cidade de São Francisco. E assim a ONU foi criada no dia 24 de outubro de 1945. E a ONU foi criada, então, pela Carta das Nações Unidas, em 1945, e a Carta das Nações Unidas, que nós esmiuçamos a aula passada, traz a organização estrutural das Nações Unidas, né, do como se organiza e como se organizam as Nações Unidas como esse órgão supranacional, internacional, que tem por escopo promover a paz e garantir os direitos humanos para todos os seres humanos do planeta.
Na aula passada, nós falamos quais são os órgãos da ONU, como que ela se estrutura institucionalmente, quais são os seus braços burocráticos, onde ficam os seus escritórios, como se dá a organicidade dessas instituições que formam a ONU. Mas hoje nós vamos detalhar um pouco mais as duas principais instâncias deliberativas da ONU, que são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, como prometido também na aula passada. Eu sempre reitero, se você perdeu as aulas anteriores, assista às nossas outras aulas, é muito importante que você assista a essas aulas que eu ministrei até esta de agora, na sequência, desde a nossa primeira aula, para entender a evolução histórica dos direitos humanos. Então, a Assembleia Geral da ONU é uma instância deliberativa da ONU, totalmente democrática, ela é composta por todos os países membros da ONU, que são 193 países, e esses 193 países têm representação igualitária, que quer dizer, cada Estado nacional tem uma cadeira, um assento na Assembleia Geral da ONU e tem direito a um voto. Não tem países com mais poder do que outros. E como o número de países, 193, aí é um número bastante significativo, então as decisões tomadas pela Assembleia Geral são bastante democráticas e quando se toma uma decisão, ela é bastante legítima do ponto de vista internacional. Isso também faz com que os países do norte do planeta ou os países de capitalismo central não tenham predomínio, não tenham protagonismo nesse órgão que é a Assembleia Geral da ONU. Tanto é que, proporcionalmente, a África enquanto continente e a Ásia enquanto continente têm mais assentos na Assembleia Geral da ONU, aí seguidos pela América Latina e depois os países pela América, né, inclusive a América Latina, todas as Américas, e depois os países da Europa Ocidental e outros. Então, a título de curiosidade, pesquise aí a distribuição de cadeiras na ONU, você vai ver que os países, por exemplo, de África, do continente africano, têm bastante representatividade entre esses 193 países. Então, é a instância mais democrática, por assim dizer, das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU, o nome Assembleia já te sugere, né? Então, todos esses membros dos 193 países, os representantes de cada um desses países se reúnem anualmente. A Assembleia Geral funciona parecido com o poder legislativo, com o parlamento, historicamente, da formação moderna racional do Estado de Direito republicano, lá do iluminismo, lá do contratualismo, dos quais nós falamos, que é um Estado tradicionalmente tripartite, ou seja, partido em três poderes, sendo que o protagonismo é do legislativo, porque é o poder mais plural, o parlamento, onde se fala, se discute, se debate as questões, toma-se decisões e se faz leis, se faz normas, e a ideia dos iluministas é que a vontade do povo, a vontade geral, sempre estará nas leis, porque se o povo escolhe representantes e os representantes fazem as leis, então a lei contém a vontade popular. Esse histórico aí, ideal, contratualista, iluminista, de formação do parlamento, é que inspira também a formação da Assembleia Geral das Nações Unidas, formada aí por todos esses 193 países, cada um envia o seu representante, todos os temas são discutidos, debatidos, até que se tomem as deliberações por votação. Cada estado tem direito a um voto. E quais são os temas de deliberação, professora? A Assembleia Geral das Nações Unidas, ela tem quais funções primordiais, entre outras?
supervisionar o orçamento da ONU. Veja como é uma função tradicional do legislativo em relação ao executivo. Nós falamos na aula passada que é o secretário-geral da ONU que coordena e que administra, que executa o orçamento da ONU, e que é o escritório do Alto Comissariado, também responsável pelos outros órgãos auxiliares da ONU. Então, eles fazem a gestão, fazem a articulação, fazem a administração de recursos e de políticas internacionais de direitos humanos. Mas quem supervisiona se o orçamento está sendo usado adequadamente é a Assembleia Geral, os 193 países. A Assembleia Geral também tem o poder, aí tem o papel, a prerrogativa de nomear os membros não permanentes do Conselho de Segurança. Nós vamos ver quando falarmos de Conselho de Segurança o que isso quer dizer. E também de receber os relatórios e fazer recomendações sob a forma de resoluções, como se fossem normas, mas são normas de caráter internacional, declaratórias, deontológicas, resoluções que são orientações para todos os países que fazem parte da comunidade internacional das Nações Unidas em prol da defesa da paz e dos direitos humanos. Então, a função da ONU, aí, através da Assembleia Geral, é bastante política, se preza pela cultura da paz, pela diplomacia, jamais pela declaração de guerra, por posturas beligerantes, de enfrentamento, de animosidade. Pelo contrário, a ideia é sempre conciliatória, de promoção do diálogo e da paz. Por isso, essa ideia de resoluções que se tornam recomendações da ONU para a tutela, para a defesa e proteção dos direitos humanos em todos os países do mundo, mas principalmente nos países membros das Nações Unidas. Tá? E aí, então, todo ano a Assembleia Geral da ONU se reúne, discute, debate e toma todas essas resoluções, cumpre o seu papel. Você sabe que, historicamente, é o Brasil que abre todos os debates da Assembleia Geral da ONU. Nós falamos que tem uma discussão, um debate, discursos são feitos e depois as resoluções são tomadas. O primeiro país a discursar é sempre o Brasil. O Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, isso é uma honra histórica, uma praxe, né, uma prática que se tornou costumeira e acabou sendo normalizada como uma regra para a Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque a primeira Assembleia Geral da ONU, nós vimos que ela, enquanto órgão, enquanto instituição, foi criada pela Carta das Nações Unidas em 1945. Mas a primeira reunião da Assembleia Geral da ONU aconteceu, de fato, em 1947 e foi presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, um grande diplomata, um importante diplomata brasileiro, presidiu essa primeira Assembleia Geral da ONU. E como ele foi o presidente dos trabalhos, fez o discurso de abertura, então, historicamente, criou-se essa tradição do representante do Brasil ser aquele que abre, que faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ao longo dos anos, o Brasil mandou seus chefes de Estado, não mais diplomatas, então foram os presidentes da República e a presidenta Dilma, quando foi presidente da República, que fizeram os discursos de abertura, muitos discursos históricos importantes. Nós tivemos alguns altamente vexatórios, vergonhosos, outros que passaram aí, né, sem nenhuma importância, totalmente desimportantes, mas outros bastante importantes que nos deram orgulho, colocaram o Brasil numa posição de proeminência, de respeito no cenário internacional. Então, a Assembleia Geral tem esse papel deliberativo e ela se reúne todo ano. E o Conselho de Segurança, professora? O Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso da ONU, porque é o Conselho de Segurança que tem a competência de decidir definitivamente sobre todas as questões atinentes à guerra e paz.
Ou seja, o Conselho de Segurança é que manda na política da ONU e nas políticas de guerra e de paz. Historicamente, a ONU não tem intervindo em determinados conflitos, ou seja, tem lavado as mãos em determinados conflitos, justamente quando é de interesse dos países que são membros permanentes do Conselho de Segurança que esses conflitos aconteçam. Então, desde que a ONU foi formada, por exemplo, nós tivemos a guerra do Vietnã, nós tivemos a guerra do Iraque, nós tivemos a guerra do Afeganistão, 3 conflitos bélicos gravíssimos, por exemplo, protagonizados pelos Estados Unidos da América, com altíssimos interesses econômicos, principalmente em relação ao petróleo e a outras riquezas naturais, a disputas hegemônicas de controle estratégico de regiões em caráter militar, em caráter bélico, aí, também durante a Guerra Fria, e durante todo esse tempo a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança, principalmente, permitiram que esses conflitos acontecessem, foram conflitos sangrentos, que mataram muitas populações civis, com alvos em populações civis. Então, não é que a ONU ela é um órgão totalmente isento, que vai sempre proteger os direitos humanos acima de qualquer coisa, porque ela é um órgão político internacional, está submetida à geopolítica, à política global e à correlação de forças internacional. O que torna um país poderoso é, primeiro, o seu poder econômico, a sua importância no desenho da economia global capitalista, o quanto ele determina as regras de reprodução do capital na internacionalidade da reprodução do valor capitalista. E a segunda questão é qual o poder bélico que esse país tem. Parece um paradoxo, mas quanto mais armamento, quanto mais exército, quanto mais arma de alto poder de destruição, como a chamada bomba H, bomba atômica, um país tiver, mais poder de negociação política ele tem internacionalmente para até fazer diplomacia, para estabelecer o diálogo e não chegar às vias, de fato, do conflito bélico efetivamente. Então, o Conselho de Segurança é o órgão político poderoso dos países poderosos que controlam a política da ONU, inclusive no que diz respeito à sua política de guerra e de paz. O Conselho de Segurança é formado por 5 membros permanentes e 10 membros não permanentes, rotativos, que se renovam. E quais seriam esses 5 membros permanentes, professora? Esses que são sempre membros da ONU e que têm sempre poder maior na ONU, sempre mandam na política internacional da ONU, nessa política de guerra e de paz. Ora, gente, quem vocês acham? Ah, os Estados Unidos. Por quê? Porque eles são ricos. Não, não é bem essa lógica. Quando a ONU se formou? A ONU se formou quando? Após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Os aliados. Os aliados eram vários países parceiros do mundo, mas tinha um núcleo duro, um centro dos aliados. Então, esses 5 países, que eram os países aí que formavam o núcleo dos aliados, que foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, é que formam o Conselho de Segurança em caráter permanente. Então, por isso é que são os Estados Unidos da América, a França, esse UK, que quer dizer Union Kingdom, ou seja, a Grã-Bretanha, que não é só a Inglaterra, são todos os países que formam a Bretanha, a Grã-Bretanha, aí, né, que é a Union Kingdom. A Rússia faz parte do Conselho de Segurança como membro permanente, como herdeira da ex-União Soviética, porque originalmente quem tinha assento aqui era a União Soviética, falamos na nossa aula sobre a Segunda Guerra, que foi o Exército Vermelho Soviético que de verdade venceu a Segunda Guerra Mundial, derrotou Hitler e os nazistas.
Então, por causa disso, a Rússia se tornou herdeira da cadeira que era, de fato, de merecimento aí da União Soviética, que fez parte dos países aliados. E a China também, uma grande potência, que até hoje se diz comunista, né? Embora seja um país que tem uma organização econômica de modo de produção de capitalismo de Estado, mas também um país poderosíssimo e importantíssimo, e cada vez mais poderoso no cenário internacional, porque é um país que tem a maior população do planeta, ou seja, consequentemente também tem o maior exército do planeta, isso quer dizer poder bélico, poder militar, e é um país que está se tornando cada vez mais poderoso economicamente no cenário internacional e tende a disputar, inclusive, hegemonia econômica enquanto o país mais poderoso do mundo com os Estados Unidos da América. E por isso que a questão do 5G aí está na crista da onda de disputa de hegemonia, de protagonismo, de controle das altas tecnologias, depois da terceira revolução industrial da microeletrônica. Quem controla essa máxima tecnologia, essa manipulação de algoritmos, tende a controlar o mundo no futuro. Então, a China desponta cada vez mais como um dos países que tende a ser o país mais importante, mais poderoso do mundo nesse nosso século XXI. E faz parte aí do Conselho de Segurança enquanto membro permanente. Então, são esses 5 países. Não se esqueça, se caírem provas, concursos, caso você não venha prestar, ou se está assistindo essa aula apenas por conhecimentos gerais, para reforçar a sua graduação, ou como fosse uma especialização de pós-graduação, não se esqueça dessa informação, que ela é muito importante. Os 5 países membros do Conselho de Segurança da ONU são Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China. Não se esqueça disso. Além disso, nós temos 10 países que são membros não permanentes, aí, que são aí rotativos, e esses Estados membros não permanentes têm mandato de 2 anos, eles ficam 2 anos com assento ali no Conselho de Segurança e são renovados a cada 2 anos. E quem escolhe, quem vota para decidir quais são os membros, quando acaba um mandato de um país. Então, eu tenho 10 estados membros, então eu tenho 15 ao todo, né? 5 são permanentes e 10 são rotativos. A cada 2 anos, aí eu tenho a troca de mandato aí, e de metade dos países. Então, de 5, então 5 são trocados, né, num biênio, e os outros 5 intercalados, trocados em outro biênio, e quem decide isso, como nós vimos, é a AGNU, a Assembleia Geral das Nações Unidas, é que decide, nomeia os membros não permanentes do Conselho de Segurança. E aí, então, o Conselho de Segurança fica sempre funcionando com 15 membros. E como funcionam as votações no Conselho de Segurança? Cada país membro do Conselho de Segurança tem direito a um voto, são 15, para aprovar uma resolução, né, uma aprovação aí de uma intervenção, políticas de guerra, intervenção de paz, deliberar sobre questões estratégicas de atuação das Nações Unidas no mundo. Preciso de 9 votos para vencer aí uma disputa de argumentos, de propostas no interior do Conselho de Segurança. Então, quem tiver no mínimo 9 votos, né, ou mais, obviamente, vence, e aí aquela proposta é aprovada pelo Conselho de Segurança. Mas precisa ter, no mínimo, 9 votos, desde que não haja nenhum veto. Por quê? Porque os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança ainda têm poder de veto, ou seja, se um deles falar, eu não aprovo essa estratégia, essa política, essa intervenção, não adianta que tenha 14-1, porque aí teve mais de 9 votos, está reprovado.
Então, preciso ter mais de 9 votos, 9 ou mais, aliás, mais de 8, né? 9 ou mais votos, e nenhum veto, ou seja, todos os países membros do Conselho Permanente têm que estar de acordo com aquela proposta. Como vocês podem ver, então, como eles são muito poderosos, como eles realmente acabam mandando, por assim dizer, na política internacional da ONU, né? Então, superar esse desenho das instituições da ONU, né, na aula passada nós falamos de todas, hoje nós aprofundamos um pouco mais na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança, vamos falar da nossa querida DUDE. Né? Então, a ONU se forma em 1945 e é elaborada, ratificada, assinada a grande Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948, na cidade de Paris, capital da França. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é ratificada aí em dezembro de 48 e se torna o principal documento de direitos humanos da história da humanidade em 1948, ali então, no século passado, no século XX. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por vários diplomatas, por vários juristas, por pessoas indicadas por todos os países influentes nas Nações Unidas, para forjar aí uma deontologia, uma orientação principiológica de quais os valores inexoráveis de proteção aos direitos humanos deveriam aí conduzir a atuação de todos os estados do mundo e de toda a humanidade dali para diante. Porque qual foi a ideia dessa declaração? Que nunca mais houvesse um horror como foi o Holocausto, como foi o nazifascismo, como foi a Segunda Guerra Mundial, justamente porque esse conflito bélico ali de meados do século XX aconteceu no interior de um mundo aí que já estava avançado em termos de positivação jurídica de direitos e garantias fundamentais. Ou seja, já tinha havido um avanço significativo no sentido civilizatório de tudo aquilo que a razão iluminista prometeu e propugnou enquanto desenho racional civilizatório para a humanidade, que supostamente nunca regressaria a estados de barbárie. E, no entanto, essa mesma racionalidade foi capaz de promover uma barbárie muito hecatômbica, terrível, tenebrosa, através das estratégias instrumentais promovidas pela própria razão, como a ciência, a guerra, a estrutura jurídica, o Estado, as instituições, e assim por diante. Então, a ideia de formação das Nações Unidas e de elaboração da Declaração Universal de Direitos Humanos é para que os princípios alcançados aí pela racionalidade moderna e iluminista em alguns lugares do mundo fossem universalizados e toda a humanidade passasse a ser alcançada pelas luzes da modernidade racional iluminista, e a partir dali não houvesse mais retrocessos, regressos, barbárie, mas apenas progresso, civilização e avanço dos direitos humanos. Os direitos humanos trabalham muito com essa ideia de progresso, de avanço, de evolução. Anote aí no seu caderno, um dos maiores princípios que regem os direitos humanos é o princípio do não retrocesso. O que quer dizer isso? Uma vez que nós alcançamos um patamar de efetividade, de positivação descrita na lei, de proteção dos direitos humanos, nunca mais eu posso retroceder, nunca mais eu posso voltar atrás. Vou dar um exemplo. A eliminação da pena de morte é considerado um avanço
no que diz respeito à evolução dos direitos humanos. Então, os países ou estados federativos que ainda tenham pena de morte são considerados atrasados em matéria de proteção aos direitos humanos em relação àqueles países ou estados federativos que não aboliram a pena de morte, ou seja, são considerados, os que têm pena de morte são considerados atrasados em relação àqueles que já aboliram a pena de morte. Por isso, um país que já aboliu a pena de morte, pelas regras dos tratados e convenções internacionais, não pode voltar a adotar a pena de morte. Isso é um exemplo muito simplório, mas que muita gente não sabe, não conhece, porque, por exemplo, o Brasil é um país que não adota mais a pena de morte, havia pena de morte apenas em estado de paz, apenas na polaca, na Constituição de Getúlio Vargas de 1937. Desde a Constituição de 46, nós não adotamos mais a possibilidade de pena de morte em tempos de paz. Nós somos signatários de tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica. Por conta disso, nós somos proibidos pelo princípio do não retrocesso de voltarmos a adotar a pena de morte nas nossas constituições. Então, a proibição de pena de morte na nossa Constituição é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada nem por emenda constitucional, de jeito nenhum. Mas eu posso fazer uma nova constituinte em que haja a previsão de pena de morte no Brasil? Também não, porque existe ali, além de uma proibição e de inconstitucionalidade, numa eventual emenda ou reforma constitucional, existiria também um controle de convencionalidade, que é quando os tratados e declarações e convenções internacionais se inserem no ordenamento jurídico pátrio, inclusive como um elemento de controle de validade das normas jurídicas internas, e isso é chamado de controle de convencionalidade de uma norma jurídica. Então, essa nova Constituição seria inconvencional e, portanto, inválida do ponto de vista jurídico, porque vigora o princípio do não retrocesso. Então, a ideia da ONU e da sua Declaração Universal dos Direitos Humanos é que os direitos humanos sejam sempre aí para frente, né? Caminhem em progresso, em evolução, em melhoria, em avanço, jamais com retrocesso. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração, não é um tratado internacional. Eu falei para vocês que muitas foram as pessoas responsáveis pela elaboração do teor dessa declaração, mas eu vou chamar a atenção para uma mulher que foi crucial nesse processo, que foi a ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América, Eleanor Roosevelt, que naquela época, no período de elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, era embaixadora dos Estados Unidos na ONU, ou seja, era embaixadora indicada pelos Estados Unidos para atuar nas Nações Unidas. Aí, Eleanor Roosevelt viveu aqui, de 1884, aí faleceu aí em 1962. Ela foi crucial. Eleanor Roosevelt é uma figura importantíssima também da chamada segunda onda do feminismo. A sociologia de gênero divide o feminismo tradicional, né? Divide o feminismo em três assim chamadas ondas, primeira, segunda e terceira. E a segunda onda, que teria durado aí nos meados do século XX, aí, durante boa parte do século XX, principalmente nesse período aí, dos anos 40 até os anos 1970, aí teve Eleanor Roosevelt como uma das protagonistas do chamado feminismo liberal, que é aquele que acredita que quanto mais direitos a mulher tiver, quanto mais acesso ao dinheiro, a postos de trabalho, a se tornar consumidora de mercadorias, a ter capacidade de estar nos espaços de poder político para deliberar sobre os destinos das pessoas. Então, estar no executivo, estar no legislativo,
legislativo, estar no judiciário, nos órgãos auxiliares de justiça, estar nas grandes empresas trabalhando, até se tornar aí alguém que está nos altos estratos da organização corporativa privada. É isso que faz com que a mulher alcance igualdade em relação ao homem. As feministas liberais acreditam, então, que o poder econômico emancipa a mulher, que os espaços de poder garantem igualdade à mulher e que os direitos garantem igualdade à mulher. Eleanor Roosevelt foi muito responsável por levar para a Declaração Universal de Direitos Humanos a ideia de que homens e mulheres devem ser tratados sempre igualmente em direitos e obrigações para o cenário internacional. Em relação ao feminismo liberal, também do qual Eleanor Roosevelt é uma grande representante da segunda onda, eu tenho um outro livro chamado Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista, aqui pela editora Contracorrente. Essa é a minha outra obra aqui, na qual eu defendo que o feminismo liberal não é suficiente para emancipar as mulheres, para fazer com que as mulheres alcancem efetiva igualdade em relação aos homens. Mas não é porque eu faço essa crítica que eu não vou enaltecer o nome de grandes mulheres que fizeram parte da história da humanidade, do feminismo, dos direitos humanos, como essa grande liberal que foi a feminista liberal, aí conservadora, Eleanor Roosevelt. E a Eleanor Roosevelt foi uma das pessoas que defendeu que a Declaração Universal de Direitos Humanos fosse simplesmente uma declaração e não um tratado ou convenção, que é a mesma coisa, né? Um tratado internacional de direitos humanos. Poxa, professora, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer na prática? Vamos ver o que é um tratado. Você sabe o que é um tratado? O que caracteriza um tratado internacional? Seja ele de que teor for, pode ter um teor comercial, pode ter um teor de direitos humanos. Há tratados entre estados soberanos que podem versar, né, sobre N matérias, não só sobre direitos humanos, mas também sobre direitos humanos. Então, o que é um tratado internacional? Tratado internacional é um acordo resultante da convergência de vontades de dois ou mais sujeitos de direito internacional, geralmente são órgãos internacionais, aí sujeitos de direito são estados nacionais dotados de soberania. Uma outra curiosidade, vocês sabem que o nosso Estado Nacional se chama República Federativa do Brasil. E o que é o país Brasil, professora? Quando eu falo só Brasil, país, é aquele que se circunscreve no nosso território. Então, quando eu vou lá no mapa e vejo aquele desenho do Brasil, isso aqui é um país, geograficamente falando, é o Brasil. Agora, enquanto figura jurídica, então, enquanto pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica, de subjetividade jurídica, um sujeito de direito internacional reconhecido por outros sujeitos de direitos internacional, o Brasil se chama República Federativa do Brasil, tá bem? E aí, outro sujeito de direito internacional é a própria ONU, por exemplo. Então, exemplos de sujeito de direito internacional, a Organização das Nações Unidas e Estados nacionais. Então, o que é um tratado internacional? É um acordo resultante da convergência de vontades de dois sujeitos de direito internacional ou mais, podem ser múltiplos, podem ser vários. E aí esse acordo é formalizado num texto escrito, positivado, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos. Produz efeitos jurídicos no âmbito internacional. E como faz para esse documento produzir efeitos jurídicos no âmbito interno, onde o Estado exerce a sua soberania? Como é a norma mais hierárquica do ordenamento jurídico daquele Estado nacional é que vai estabelecer as regras de ratificação, de validação de um tratado internacional para que ele tenha efeitos e passe a integrar o ordenamento jurídico interno daquele Estado nacional.
A nossa norma mais hierárquica aqui no Brasil é a Constituição Federal de 1988, vigente hoje. É ela que estabelece no artigo 5º, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º, principalmente da nossa Constituição, mas parágrafos 1º, 2º e 3º, quais são as regras de incorporação, principalmente 2º e 3º, dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico, quando eles passam a exercer efeitos na ordem interna do Estado Nacional Soberano Brasileiro, sobre o nosso território, sobre os nossos nacionais, as pessoas que estão aqui submetidas à soberania do Estado brasileiro. Então, é isso que caracteriza um tratado internacional. Existe um metatratado, uma convenção internacional que estipula as regras de como fazer o tratado e como ratificar o tratado, quais são as regras de elaboração, assinatura, ratificação e validação no âmbito interno dos Estados nacionais. Como é o Tratado sobre Tratados, professora? A Convenção de Viena. A Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, então a CVDT, assim apelidada pelos nossos doutrinadores aqui no Brasil, de direitos humanos, direitos fundamentais, foi assinada em Viena, obviamente, na Áustria, em 1969, e ela é um tratado sobre tratados, ela que estabelece as regras de como fazer um tratado válido internacionalmente. Vejam que ela foi feita muito tempo depois da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, a nossa DUD, que é um documento de 1948. E a DUD não obedece às regras da Convenção de Viena sobre tratados, ela não é um tratado, ela é uma declaração. Então, ela não precisou ser ratificada nos ordenamentos jurídicos internos. E o que quer dizer declaração? Ela é uma carta de valores, ela é uma carta de princípios. Vocês já ouviram falar também da diferença aqui entre direitos humanos e direitos fundamentais? Vocês já ouviram a diferença conceitual que alguns doutrinadores fazem acerca de uma e outra coisa? O que seriam os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na ordem jurídica interna dos Estados nacionais. Então, a partir do momento em que o direito humano passa a integrar o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, ele se torna direito fundamental. É por isso que eu digo que lá no artigo 5º da Constituição de 88, eu tenho direitos fundamentais individuais. E nos artigos 6º a 11 estão previstos os direitos humanos, sociais e coletivos na nossa Constituição. Estão ali, está o nosso título sobre os direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º. Direitos e garantias fundamentais individuais, nos artigos 6º a 11, direitos e garantias fundamentais coletivas e sociais. O que é um direito fundamental, professora? Nada mais do que um direito humano positivado no ordenamento jurídico interno do Estado Nacional. No nosso caso, o Brasil está ali na nossa Constituição Federal, positivadinho, com validade jurídica na nossa Constituição de 88, portanto, são chamados de direitos fundamentais. Porque os direitos humanos são valores compartilhados por toda a humanidade, que merecem ser respeitados e cumpridos para que a humanidade avance. Então, a declaração é uma mera declaração de valores. Por isso, ela tem aí um preâmbulo, porque toda declaração, toda deontologia, o que é uma deontologia? É um dever ser ético que orienta condutas éticas e morais de pessoas e de estados, nesse caso. Toda deontologia tem um preâmbulo, um início aí, uma exposição de motivos e uma declaração de valores e princípios antes de virem os artigos propriamente ditos. A nossa Constituição de 88 tem um preâmbulo também, e o preâmbulo ele não é norma jurídica propriamente, nem na nossa Constituição de 88, mas ele é critério hermenêutico integrador de todo o sistema do nosso ordenamento jurídico. Nenhuma norma pode ser aplicada no Brasil se contrariar o preâmbulo da Constituição de 88. E a própria Constituição de 88, todas as suas normas, todos os seus artigos devem ser interpretados conforme
os valores consignados no preâmbulo. Então, o preâmbulo é muito importante. E aí, o preâmbulo da DUD, da Declaração Universal de Direitos Humanos, vem com vários considerandos aí. Então, vamos lá. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, olha o que isso está trazendo para a gente. Toda a humanidade é igual, os direitos são universais, a dignidade humana é o valor máximo e a liberdade, a justiça e a paz devem orientar toda a humanidade daqui para frente. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, fazendo referência principalmente às duas grandes guerras mundiais e ao nazifascismo, considerando ser essencial que direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, positivação, para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania. Olha como são valores altamente iluministas, parece que nós estamos replicando aquelas declarações do século XIX, principalmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789, que nós vimos nas nossas aulas passadas. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, para promover a paz internacional, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta das Nações Unidas, que eu falei para vocês de 45, sua fé nos direitos do homem e da mulher, olha a influência da Eleanor Roosevelt aqui, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade, etc, etc. Essa daí não para por aí. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem. Considerando aqui que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Então, é uma tentativa de criação de consciência internacional, compreensão aí, entendimento do quão é importante defender esses valores e achando que essa orientação racional guiaria a humanidade, todos os estados nacionais, todos os ordenamentos jurídicos e os seres humanos individuais a um novo tempo em que a razão que verifica que não é razoável vilipendiar dignidade humana e direitos humanos, a razão iria orientar a humanidade para o progresso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 nada mais é do que um resgate do ideal iluminista, do idealismo iluminista, de que a razão humana é capaz de conduzir a humanidade à civilização, evitar a guerra, a destruição, a barbárie. Então, é absolutamente fantasioso, fictício, idealista. Né? E aí vem o artigo 1º, ela revisitando completamente essas declarações pós-revoluções burguesas, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com fraternidade. Lembra da liberté, igualité, fraternité, os valores da Revolução Francesa? Artigo 2º, todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, etc, etc. São aqueles valores. A Declaração Universal de Direitos Humanos fala de propriedade privada, de liberdade, de todas as liberdades, do direito ao devido processo legal, do direito à vida, de tudo aquilo que já estava nas declarações das revoluções burguesas. Mas qual é a inovação? Por que ela é importante? Porque ela vem trazer esse valor de universalidade. Como ela é um documento internacional de revisionismo, depois de duas grandes guerras, já no século XX, na história da humanidade, de modernidade avançada, de contemporaneidade, é uma tentativa de pegar aqueles valores do iluminismo e das revoluções burguesas e transformar em valores universais que valham igualitariamente para toda a humanidade, e igualmente para homens e mulheres, igualmente para negros e brancos, para qualquer pessoa, seja qual for a sua religião,
religião, a sua etnia, a sua origem, o seu país, a sua língua, a sua orientação de gênero, a sua sexualidade, afetividade, etc, etc. Porque nós vimos que antes esses valores não eram bem universais. O sujeito universal burguês, que se pretendia universal enquanto sujeito de direito, ele era excludente porque, na prática, só se referia ao homem, o ser humano de sexo masculino, branco, europeu, proprietário, alfabetizado, católico, cisgênero, heterossexual, etc, etc. E agora a ONU vem trazer essa inovação do compromisso da universalidade. Outro valor que vem bastante importante aí é a ideia da autodeterminação dos indivíduos e dos povos, que é a ideia de que não pode haver imposição de um país ou de um povo ou de um indivíduo em relação ao outro do que é melhor para o outro, porque isso seria violentar a autodeterminação, as liberdades fundamentais. Então, a Declaração Universal vem trazer o acesso a toda e qualquer fonte de informação para que a pessoa forme a sua opinião, o direito de opinião, manifestação, expressão, todas as liberdades de crença e de opinião e políticas, obviamente, para que cada indivíduo escolha o seu próprio trajeto e cada povo escolha o seu próprio trajeto. Eu estou aqui, inclusive, com esse cachecol palestino, em homenagem ao Estado palestino, que foi reconhecido enquanto Estado pela Assembleia Geral da ONU por maioria de votos, por 138 votos a favor, em 2012, muito recentemente. Isso é respeitar a autodeterminação dos povos, por exemplo, que é um valor que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vimos que traz a dignidade humana acima de qualquer outro valor. Todas as políticas públicas, os estados nacionais internamente, a política internacional, a política de paz, tudo isso tem que convergir para que o ser humano alcance plenitude de dignidade humana e a dignidade se torne esse valor máximo, esse corolário de toda a gama de direitos humanos, que são valores universalmente considerados pela humanidade como cruciais, como altamente relevantes para o avanço, o progresso da humanidade no sentido civilizatório. Claro que a perspectiva é bastante eurocêntrica, é muito iluminista, é muito caudatário da razão moderna, iluminista, esclarecida, mas significou um avanço em termos de positivação de direitos nessa tentativa de trazer a dignidade humana, a autodeterminação e, acima de tudo, o valor de universalidade para esses direitos humanos no cenário internacional, que se tornam uma bandeira. Então, os direitos humanos são valores consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos internacionais, mas o principal, sem dúvida, é esse que nós estamos vendo nessa aula. Nós vimos que ela é uma declaração e não propriamente um tratado internacional, porque é uma carta de valores, mas vimos que esses direitos humanos, que são valores, que culminam numa finalidade última, que é promover dignidade humana universal para todo e qualquer ser humano, e dignidade humana é acesso a todos os bens da vida e autodeterminação para todo e qualquer ser humano, são esses valores que devem estar, quando estiverem positivados no ordenamento jurídico interno dos Estados, se transformam em direitos fundamentais. Então, enquanto direitos humanos são valores, direitos fundamentais são normas jurídicas com validade integrantes do ordenamento jurídico de Estados nacionais. Mas não se esqueça da importância desse documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela tem 30 artigos, além do preâmbulo, então eu vou deixar essa tarefinha para que você faça a leitura desses dispositivos importantíssimos que orientam a humanidade em termos de valores internacionais compartilhados para que se efetive a dignidade humana, embora extremamente idealistas, caudatários da razão iluministas, ainda muito iluministas, neo-kantianos, neo-russonianos, é um documento relevante no cenário internacional, uma tentativa reiterada, mais uma vez, de ideia justnaturalista, de que os direitos já estão no mundo, na razão, mas quando é positivo, eu dou um caráter de proteção mais poderoso, aí, mais robusto a esses direitos. Isso é altamente justnaturalista,
mas uma tentativa bem intencionada de quem redigiu esse documento, de que a humanidade caminhasse mais um passo em direção a um processo civilizatório, afastando-se da barbárie. É uma ideia altamente liberal, altamente iluminista, mas, claro, é válida e um documento importantíssimo. Merece ser lido e estudado, por isso eu deixo essa tarefinha. Aproveito também para me despedir de vocês nessas disciplinas. Então, a partir da nossa próxima aula, avançando nos conteúdos sobre as convenções e tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, os sistemas regionais de proteção, como o nosso sistema interamericano ou americano, aqui regido pelo Pacto de São José da Costa Rica, que eu mencionei, todos esses sistemas regionais vão ser tratados nas nossas próximas aulas aqui na disciplina de Direitos Humanos, mas por um outro professor, uma outra professora que estará com vocês a partir de agora. Eu preciso me afastar temporariamente, pelo menos, da Escola de Direito, porque tenho outros compromissos muito importantes que estão me assoberbando, que estão tomando muito meu tempo. Então, por hora, não posso continuar. Então, viemos até aqui, foi um prazer, uma alegria, uma honra. Agradeço imensamente a cada um e a cada uma de vocês que acompanhou as nossas aulas. Por isso, eu peço, me sigam aqui, ó, aqui no Instagram, nas redes sociais, continuem me acompanhando para que a gente mantenha o contato e continue acompanhando essa disciplina de direitos humanos tão importante, tão crucial para a nossa formação, não só jurídica, mas para a nossa formação cidadã e, acima de tudo, para a nossa formação humana. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e até breve.